Bom, vamos reagir aqui a esse vídeo do Ancapsu, o gordão Ucrânia, Ancap, falando sobre essa foto, né, que é uma foto icônica que simboliza a desigualdade social no Brasil. Vamos ver os comentários que ele tem a fazer. E vocês vão ver como que 7 minutos de vídeo se torna uma tortura gigantesca, cara. Sim, uma cápsula, e nós vamos falar agora do prédio que simboliza a desigualdade social no Brasil, né? Vocês conhecem essa foto, certamente já viram essa foto em tudo quanto é lugar, né? Essa aqui é uma foto entre o Morumbi, um bairro muito rico lá de São Paulo, e a Vila Paraisópolis. Eu acho que é esse que é o nome da... Paraisópolis só, não tem vila não, é Paraisópolis só, que é uma comunidade que tem ali do lado do Morumbi, né? E como tantas aqui no Brasil, surgiu de uma invasão. Essa área aqui, se não fosse o pessoal que mora aqui, seria uma área valorizada pra caramba, porque era um bairro nobre, coisa e tal, mas teve a invasão e aí o pessoal ficou ali Já convivendo. começa aí com o que é invasão, porque eu não sei a história dessa especificamente, mas você falar que as pessoas irem para uma área, é, às vezes, tipo, uma área que não tem prédios, não tem nada, tem um monte de lote vazio, e chamar de invasão, é complicado, cara. É complicado, principalmente quando os donos dessa terra são poucas pessoas, né? Poucas pessoas donas de uma grande extensão de terras. Do meio a meio, e essa foto acabou sendo muito usada por professores de história e geografia para falar não de desigualdade social e coisa e tal. Mas o curioso dessa história é que mostra que o problema foi resolvido agora. Sabe como é que foi resolvido? Como os comunistas resolvem problemas, botando todo mundo na miséria. Eu vou explicar para você. Essa notícia foi sugerida. Bom, já começa que o comunismo não bota todo mundo na miséria, é, nem teoricamente, nem na prática, né? Tipo, não é isso. Temos problemas com as experiências socialistas que miravam o comunismo na vida real. Temos problemas, mas não dá pra simplificar a questão desse jeito. Você tá simplificando essa questão desse jeito porque você não estudou direito tudo isso pra ver o crescimento em qualidade de vida que as pessoas tiveram nas experiências socialistas estatais, né? Só pra falar das estatais, não vamos nem entrar em outras. Vamos falar das estatais, que são as que miravam no comunismo mesmo estando erradas, que já são estatais, né? Então, não, né? Pelo menos nesse ponto concordaremos, que nesse caso melhor não seja estatal, mas mesmo assim, elas ainda assim melhoraram o padrão de vida das pessoas, porque pelo menos capitalistas não eram. Então já tinha um avanço aí já. Por Rei Voluntário do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, Muito obrigado, rei voluntário do divisãolibertaria.com. E Ancapistão. obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então é isso daqui. Essa foto aqui foi tirada pelo Tuca Vieira, que é um fotógrafo que trabalhava na Folha de São Paulo, e ele recebeu a tarefa de fotografar pontos da capital paulista para um caderno especial e coisa e tal. E aí esse foi um dos pontos que ele fotografou, e essa imagem correu o mundo. Você vê ela tem na internet, virou um meme, né? Da segregação, né? Porque mostra do lado de cá um condomínio muito rico e coisa e tal, com cada apartamento tendo uma piscina aqui, coisa e tal, mais uma área aqui grande de quadra de tênis e coisa. Desculpa aí os barulhinhos de negócio, é porque o scroll do meu mouse quebrou. Aí pra baixar o volume aqui na caixinha, pra não dar interferência no fone, eu tenho que ficar clicando. Então, desculpa aí. Mais questões técnicas. Vocês estão acostumados que aqui o equipamento é sempre precário. E tal, e aqui do lado de cá, um monte de casinha pequenininha, tudo apertado aqui, o pessoal se virando aqui em Paraisópolis e coisa e tal. E aquilo eu já falei para Coisa e tal. O cara não consegue não falar isso. vocês, a desigualdade existe, é um fato. Tem gente que ganha melhor do que outras pessoas, né? Dependendo Não do é seu. só isso, tá? Isso ele vai simplificar a questão para um caralho. Mas vamos deixar ele falar mais um pouco pra não matar o ponto e depois ele ficar repetindo algo que eu já refutei. Vamos deixar ele dar uma Profissão, repetidinha antes. dependendo do quanto você se esforce, dependendo do quanto você gere de valor para a sociedade, Essa área você já vai ter uma começa riqueza de. muito ruim, né? Ele literalmente vai para o ponto que é caricato, sabe? A gente às vezes fala isso zoando, né? Porque no fundo é o que o discurso da direita tá dizendo, mas explicitamente eles não vão dizer porque é muito feio de se dizer, né? É muito feio de se dizer. Mas ele tá aí dizendo explicitamente que basicamente quem ganha menos é porque tem menos mérito, porque gera menos valor, então merece menos.
E aí ele tá basicamente dizendo que quem passa fome é porque merece, quem tá pobre é porque merece, quem tá nas favelas é porque merece. É o clássico discurso meritocrático que me impressiona que seja propagado por pessoas que normalmente não estão nas piores situações, mas também estão bem longe de estar nas melhores. Mas enfim. Variável, né? E tem outros fatores também, não vou negar, não. Tem sorte, tem um monte de coisa envolvida nisso daí. Então, existe desigualdade. A questão toda é que o pessoal, nessa ânsia de acabar com a desigualdade e coisa e tal, muitas vezes acaba piorando a situação. Porque no final das contas, não é culpa de ninguém a desigualdade. A desigualdade ela Bom, acontece naturalmente. Nós somos naturalmente desiguais. Tem gente que nasce magra, tem gente que nasce gorda, tem gente que nasce bonita, tem gente que nasce feia. Assim, todo mundo é diferente, não tem ninguém igual nesse mundo. Então por que o dinheiro seria uma coisa igual? Né? Não faz sentido essa história. O dinheiro, tal como... bom, ele já foi para vários e vários pontos errados. E mais uma vez, ele vai para a caricatura da direita e a reproduz de forma séria. E esse é que é o grande problema dos ANCAPs. Os caras são a caricatura da direita e se levam muito a sério. Mas enfim, qual que é toda a questão? Bom, não dá para você comparar desigualdades naturais de características com desigualdade econômica. Porque características tais como peso, apesar de que isso também seja variável, então não entra tanto nisso, mas, mas também assim, é uma desigualdade, vai. Então, peso, beleza, gostos, sabe, vocações, altura, todas essas questões são desigualdades. E eu sofro de desigualdade de altura, mas enfim, isso aí não interessa. Todas são questões naturais que não tem o que fazer. Já a questão econômica não necessita de ser dessa forma, porque, e aí eu falo disso no vídeo do Cogos, nós controlamos o que a economia vai ser. Nós, como humanidade, podemos controlar o que a economia vai ser. Então, não é algo que é assim e é. Não, não é. Não precisa ser. No capitalismo é assim que é. Mas não é porque é livre concorrência absoluta e aí, tipo, os melhores, os que têm mais mérito, vão ganhar mais. Não é isso. É porque dentro do capitalismo, por definição, você precisa do Estado. Vamos sempre realçar isso quando estivermos falando com o ANCAP. Sempre do Estado para garantir a propriedade privada e garantir o capital, que é a propriedade privada dos meios de produção. É o dinheiro que gera dinheiro. É a propriedade que gera dinheiro, para ser mais preciso. Então, nesse caso, você vai ter essas pessoas que nem sequer precisarão de trabalhar para se sustentar. E daí, então, você já tem uma desigualdade imensa. Imensa. Que é, sabe, irrestaurável. É incompensável. Você ter uma classe que não trabalha e uma classe que trabalha. Isso não tem como você né, igualar essas coisas. Sem acabar com as classes, claro. O capitalismo ele concentra tanto poder na mão dessas pessoas e precariza tanto a situação da classe oprimida que nós conseguimos ainda fazer uma grande diferença e distância social dentro das pessoas que dependem do seu trabalho para viver. Então nós temos das que não conseguem um trabalho por conta das questões do capitalismo, e aí você pensa, bom, é um sistema que você precisa do seu trabalho para viver, mas esse cara tá desempregado. Pois é aí que acontece várias coisas, como por exemplo, os moradores de rua, ou pessoas que moram em uma situação precária, porque às vezes é tipo muito mais gente numa casa do que deveria ser, pelo tamanho da casa. As próprias favelas que são em áreas que não são as melhores possíveis para se ter, em questões geográficas, né? Ele também tem outras questões, que a criminalidade, mas também é um fruto do capitalismo. Mas só em questões geográficas, falando de questões geográficas, muitas vezes são em lugares não muito. Não vamos usar eufemismo, são em lugares ruins, né? Que muitas vezes. Porque foi para onde esse povo tinha para ir, onde conseguiram ir. E. Enfim. Então, essa desigualdade social entre assalariados já às vezes é grande. Mas a desigualdade entre
o melhor assalariado e um burguês já ainda é muito maior. Então eu já vi algumas charges que demonstram isso. É tipo como se tivesse um cara com um degrau pequenininho assim. Aí tem um cara que tá tipo com um degrau assim, você fala, caralho, é muito maior. Mas você vai ver o burguês, o cara tá tipo com um degrau assim. Aí você fala, mano, pior que o cara que tá acima da gente, ele tá mais perto de tá. O cara que tá, o assalariado melhor, ele tá mais perto do morador de rua do que de um burguês. De verdade. É, então, essa aqui é a questão. Essa aqui é a questão fundamental. Então a desigualdade sim é o problema, porque ela é a geradora da pobreza. É justamente por existir desigualdade que existe pobreza. Se não existisse desigualdade, não existiria pobreza. Então, o problema não é a desigualdade, é a pobreza. Não, uma coisa está relacionada com a outra. A pobreza só existe por causa da propriedade privada e do Estado, que são coisas indissociáveis. E você pode ver lindamente isso sendo exposto no trabalho do Engels. A origem da propriedade privada da família e do Estado, não sei se está na ordem, porque são muitos termos. Mas esse livro aí, ele explica isso muito bem. Como que a propriedade privada, o Estado e a família são coisas indissociáveis. Família monogâmica são coisas indissociáveis. Todas as outras características pessoais, elas variam de pessoa para pessoa. Tem gente que sabe falar melhor, tem gente que sabe ganhar dinheiro melhor, e pronto, e ganha dinheiro melhor. E é isso aí, parabéns para essas pessoas, né? O mais curioso dessa história é que essa foto, no final das contas... E aí você vê que muitas vezes o saber ganhar dinheiro melhor também está atrelado às oportunidades que você tem na vida. E muitas das pessoas não têm oportunidades, muitas das mesmas oportunidades. E você vai realmente dizer, quem que sabe ganhar dinheiro melhor? Um herdeiro de um grande empresário ou um comerciante que vende bala no sinal? O cara que vende bala no sinal, ele ganha muito menos do que o herdeiro. Até porque o herdeiro não precisa nem trabalhar para ganhar o que ele ganha. Mas o cara sabe gerar muito mais dinheiro que o herdeiro, porque o herdeiro não fez porra nenhuma para estar na posição que ele tá. Agora, o pouco que o cara que tá vendendo coisa no sinal conquistou é por puro trabalho dele. Então, no fim das contas, o cara é muito melhor em gerar dinheiro. Deu exemplo, um exemplo, isso pode ser aplicado a vendedores, caixa e todas as pessoas que estão mais direcionadas à venda mesmo. Então, esses caras sabem gerar dinheiro muito melhor do que muitos empresários. Você tá dizendo que o vendedor de uma loja às vezes sabe gerar mais dinheiro do que o dono da loja? Tipo, o dono mesmo, não o gerente, o dono. Sim, às vezes sim. Principalmente se for um herdeiro. Quando a internet acabou marcando o pessoal desse condomínio como o pessoal do outro lado, né? O pessoal que não gosta de pobre, coisa e tal, né? E o fato é que as pessoas não gostam desse tipo de situação. O resultado é que isso acabou sendo abandonado. Olha só como é que está o condomínio agora. Eu vou tocar o vídeo aqui, eu tenho que tirar o som, porque está com áudio. Aqui está o condomínio hoje. Aqui, Drone Cirilo foi quem fez essa imagem, mostrando, está aqui a Paraisópolis. Paraisópolis está melhorando aqui. Você pode ver que as casinhas estão mais arrumadinhas, estão subindo mais andares ali, ao passo que o condomínio do lado aqui foi abandonado. Eu não vi melhora significativa, eu não vi melhora nenhuma, pra ser real, pra falar real, da cidade. Tipo, aqui, ó, vamos. Tá em 3h31. Memorizar ali, tipo, tá em outro ângulo só. Mas é a mesma coisa. Claro, né? Vai mudar uma coisa ou outra, mas o grosso mesmo é a mesma coisa. Só que ele tem que forçar que melhorou por causa do discurso. Abandonadas aqui, vazias, algumas totalmente abandonadas, pretas sem tratamento, né? Imagina, em época de dengue, você viver num prédio que tem um monte de piscina sem tratamento aqui, né? Não, imagina pra própria comunidade também que tá ali do lado, isso aí é perigoso, cara. Isso aí realmente não deveria estar nessa situação. Isso aí é algo realmente perigoso. Então, o prédio em si parece bem mal cuidado aqui, as janelas, as grades aqui parecem ruins também. Parece muito vazio, você não vê ninguém aqui nesse negócio. Tem um andar ou outro que até parece que está funcionando, que tem gente ali, mas a maior parte aqui, a vegetação abandonada aqui, ou seja, o prédio acabou sendo abandonado, porque ninguém quer morar ali e ficar virando símbolo de gente rica, gente que despreza pobre, coisa e tal, como essa imagem postou, né, mostrou para o pessoal. O prédio acabou ficando aqui totalmente abandonado. Então, de um lado, você teve o pessoal aqui da Paraisópolis melhorando de vida à medida que o tempo passa, toda a favela, toda a comunidade tende a melhorar, tende a ter prédios mais estruturados e coisa e tal. É lógico, demora... E bom, aí você para pra ver o tanto que ele tá errado, porque se a tendência fosse melhorar, sempre melhorar, em algum momento essas comunidades virariam parte normal da cidade, teriam estruturas iguais ao resto da cidade, não teria diferença nenhuma, porque elas estariam melhorando. Ou, no máximo, né, as cidades
iam estar muito melhores e as favelas seriam como as cidades são atualmente. Essa visão de que o desenvolvimento também no capitalismo ele é sempre desenfreado, porque é o sistema que mais produz, tá completamente errada, porque nós vemos aí que a situação está muito mais estagnada. E esse prédio só tá abandonado por conta do que ele falou, por conta de uma questão simbólica. E aí você vai falar, então essas pessoas tipo, não odeiam rico de verdade, elas só não querem parecer que odeiam ricos. Não odeiam pobres de verdade, elas só querem parecer que não odeiam. Elas não odeiam pobres, elas não querem parecer que não odeiam pobres porque elas realmente não odeiam. Mas não é. É porque elas só não querem parecer que odeiam pobres. Porque as pessoas da elite, cara, os burgueses, e aí pra morar num prédio desse, não necessariamente, tipo, eu não sei, porra, pior que eu não tenho muita noção de aluguel em capital, cara, então eu não vou estar sabendo. É capital, né? Isso é São Paulo. É, lógico, porra. Enfim. Mas. Eu não sei quanto que tá um aluguel nisso aí, por exemplo, mas imagino eu que não seja o caso. Claro que você pode ter um burguês que mora aí também, que morou aí, mas eu acredito também pode ter assalariados melhores. Então, às vezes, o cara ganha muito bem no trabalho que ele tá fazendo, mas ainda assim é um trabalho. E o cara vai morar num prédiozinho da hora. Isso aí não é problema, mas muitas vezes, lembra que eu falei dos níveis de desigualdade, a desigualdade dentro dos assalariados? Muitas vezes o assalariado melhor, ele se vê como diferente do cara que tá mais fudido. Entendeu? E aí ele vai querer se separar, ele vai querer se aproximar socialmente do burguês, mesmo que economicamente ele esteja mais perto de um mendigo. Mas ele não quer se sentir, porque ele se sente superior, no fim das contas. E aí, desculpa, cara, mas é assim que acontece. E imagine, então, o sentimento do burguês de verdade. Essas pessoas realmente odeiam pobres. Por que que um, se fazem condomínios, sabe? Por exemplo, tipo, você vai ver o nível ali de segurança de um condomínio. Será que é só segurança também? Sabe, você tem aquele documentário que mostra Alphaville. Tipo, você vê que não é só segurança, mano. Os caras não sabem nada do resto do mundo. Eles vivem num isolamento. Eles querem se apartar completamente do resto da sociedade porque eles se consideram superiores. Eles acham que são melhores mesmo. É isso que eles sentem. Então eles querem estar o mais distante da ralé, dos pobres que fedem. Sabe? E ainda, entre outras questões, até mesmo raciais também, nós vamos enfrentar aqui no Brasil também. Que nós sabemos que a maior parte dos burgueses é branca. Então, é bem branca, né? Porque no Brasil, se, você não precisa ser muito. Muita coisa pra ser lido como branco socialmente. Agora, esses caras da elite, eles são branco pra valer, com força, assim mesmo. É da cor da parede do prédio, uns caras. Então, tipo, você tá ligado que a questão racial também vai entrar. E. Enfim, então tem esse documentário aí pra vocês verem isso também. Muito tempo para ficar igual um bairro demora muitos e muitos anos. Mas já começa a melhorar. Sempre é assim, você começa com uma estrutura muito arcaica, muito precária, e devagarzinho as pessoas que vão ficando ali, graças à propriedade privada, isso é muito importante. Eu não sei como é que é a situação em Paraisópolis, mas aqui no Rio de Janeiro, em todo lugar que o pessoal consegue a propriedade privada, consegue a escritura do lugar, as coisas tendem a melhorar muito rápido. Por quê? Porque no momento que você é dono daquele lugar ali, por mais que seja um lugar feio, por mais que seja um lugar que não tenha um bom acesso e coisa e tal, você quer melhorar o seu lugar. Então você... Bom, você tá chamando de propriedade privada algo que não necessariamente, tipo, não é o que nós nos referimos como propriedade privada quando nós falamos do que, os burgueses detêm a propriedade privada. Não é esse tipo, que nós não estamos falando de casa. Até porque a ideia no socialismo, né, pelo menos todas as vertentes que eu vi até agora, a ideia é que todo mundo tenha moradia. Que você seja dono da sua casa. Porque, mas é porque você vai ser dono de alguma coisa no socialismo, no comunismo, no anarcocomunismo, você vai ser dono de coisas? Sim, sim. Porque não vai ter problema você ter uma casa, porque não tem ninguém que não tenha. E não vai ter que nem nós. Cara, isso aqui é revoltante, cara. Tem dados, eu vi isso no vídeo da Rita Von Hunt, mano. Porra, tem mais apartamento vazio em São Paulo do que gente morando na rua, velho. Porra, tá ligado? Agora eu não lembro se, tipo, era exatamente o número de prédios ou se era, tipo, se você considerasse a quantidade de pessoas. Mas, basicamente, todo mundo que tá em São Paulo tá morando na rua podia estar morando num apartamento, numa casa, em algum lugar, em algum imóvel. Só que esse imóvel tá vazio pra especulação imobiliária. Tá ligado? Tá ligado? É igual a questão da fome. A questão da fome não é porque nós não produzimos alimento suficiente. É porque
no capitalismo é melhor que descartar a mercadoria do que doá-la. Então eles vão descartar a comida. Ah, mas as pessoas vão morrer de fome. Foda-se, irmão, eu tô lucrando. O problema não é porque nós não conseguimos construir casa para todos. É porque essa casa tem que dar lucro. E ela dá muito mais lucro se você deixar ela vazia e ficar especulando do que se você fazer um aluguel justo. Um aluguel menos injusto na realidade, né? Porque de toda forma ele vai ser injusto. Menos injusto esse aluguel é muito melhor se deixar e deixar no talo para especular pra caralho, né? Então, mas é porque vai ter gente que vai morar na rua. Não, foda-se, eu tô lucrando. Essa que é a visão dos capitalistas, cara. Não tem o que fazer. Vale a pena você investir em fazer uma casinha bonitinha, coisa e tal. Por que você vê tantas favelas sem pintura, sem reboco na parede, coisa e tal, né? Porque ou a pessoa não tem dinheiro mesmo para fazer nada, ou então, mesmo que a pessoa tenha dinheiro, ela não interessa, Cara, porque ela não tem a propriedade a definida. maior parte das pessoas é porque não tem a grana. O cara não entra na cabeça dele a situação de que o cara não consegue ter uma empatia. Tipo, eu também tô longe dessa situação, mas eu tenho um mínimo de empatia pra falar, pra ver que isso aí é um absurdo, cara. Você não faz Tipo tipo de daquilo coisa. ali. Aquilo não tem um valor perene para ela, ela pode a qualquer momento perder aquele imóvel. Então, é o que está acontecendo. De um lado está melhorando e do outro lado está decaindo, né? E o final das contas foi isso. Naturalmente a sociedade caminha para mais igualdade. É o que eu falo sempre para vocês. O capitalismo não é perfeito. É lógico que ele tem problemas, é lógico que gera desigualdade. A gente sabe disso. Mas desigualdade não é problema, meu amigo. Desigualdade só é problema para invejoso. Você olha para o outro e fala, caramba, como ele tem dinheiro, coisa e tal, eu não tenho. Isso é inveja, pô. Eu acho que o problema é a pobreza. Se você É não tem o o que mesmo comer. discurso. O problema não é o cara ter dinheiro. O problema não é o cara ter dinheiro, é você não ter dinheiro. Porque não precisava ser assim. Nós não precisávamos nem sequer de ter dinheiro. Você não precisava nem de ter dinheiro. Mas o problema é que alguns têm aquela. Pega a frase, né, de efeito. É que muitos têm pouco e poucos têm muito. Então o problema é isso. E tipo, é praticamente proporcional, assim, se você for ver. Então, a maioria das pessoas lutando pra sobreviver. E um tiquinho assim, ó. Que é só uns caras que só faz peso na terra. Não gera nenhuma produção. Na real, eles só estão aqui pra sugar o resto. Eles estão aqui pra. Eles são uns parasitas mesmo. Uma praga, tá ligado? Porque chega aqui pra sugar dos outros. Eu tô falando do Estado também, mas principalmente dos burgueses. Porque os ANCAPs eles vão ver isso só no Estado. Isso que eu tô falando, eles vão concordar até. Só que pro Estado, aí são os políticos. Agora os burgueses, não, tudo certo, é propriedade privada. O cara não sabe a origem da propriedade privada, o que ela é no mundo atual. Ele acha que a propriedade privada é o que está descrito no livro do Rothbard. Não é isso aí. Se você tá faltando coisas básicas para você, isso é outra história, isso tem que ser resolvido. Realmente é triste a pobreza. Aquelas pessoas que não têm o que comer, que não têm como ir no Bom, médico, que não têm como se tratar. já expliquei Agora, como que isso é causado pelo capitalismo e pela desigualdade presente nesse sistema. se você já tem um lugar para morar, se você tem comida na sua mesa, comida na geladeira, cervejinha, churrasquinho no final de semana. Mas eu não tenho um prédio com piscina na varanda e 3 carros na garagem. Mas isso aí, meu amigo, mas isso daí não é problema. Problema é você não ter o que comer, você não ter como um teto na sua cabeça. Isso é um problema. Agora, com relação a ter apartamento com varanda e piscina na varanda e coisa e tal, um monte de gente não tem e ninguém morre sem ter isso. Não é uma coisa tão importante assim para o ser humano, né? Então isso daí E a acabou questão também desvalorizando não é demais os isso, cara. imóveis aqui por A conta. questão não é isso, cara. A questão é que uma moradia é porque é escancarado em que uma moradia é precária, uma situação precária, e a outra é uma situação luxuosa. E um está na frente do outro. O correto é que não se tivesse nenhum dos dois. Todos tivessem o necessário. Não precisa ter luxo, não precisa ter precariedade. Todo mundo tem o necessário. E o necessário eu não tô dizendo que seja regrado. Cara, todo mundo pode ter uma casa que você olha e fala, cara, foda essa casa. Todo mundo podia ter uma casa assim. Só que aí que tá, que também no capitalismo entra toda a questão da validação que a gente tem em cima do consumo. Então você acha que uma casa foda é só se a casa tiver cara de mansão e for grande demais, tiver espaço demais, que não é necessário às vezes. Então isso não é uma casa foda. Uma casa foda que cumpre a função de casa. Entendeu? Um apartamento foda que cumpre a função de apartamento. Que é o que, cara? Se conseguir morar bem. Então, lógico que não pode ser pequeno demais, mas não precisa ser grande demais. Né? Então também tem
toda essa questão que muitas vezes vai entrar no capitalismo aí por toda essa influência que nós temos de propaganda e tudo mais. Da foto que foi feita na Folha, e mais uma vez o comunismo acabou resolvendo o problema, tornando todo mundo pobre, né? Que comunismo, parça! Vai falar que o Lula é comunista, ô fela de uma puta, que o fotógrafo é comunista, que a Folha é comunista. Ah, mano, para. Ou seja, ficou todo mundo no mesmo nível aqui e pelo menos desse prédio, né? Lógico, essa região aqui é uma região muito rica, tá? Outros prédios pro lado ainda tem, são prédios valorizados, são prédios muito, muito bacanas e coisa e tal. Ele mostrou como que não tem... A situação desses caras não ficou melhor. Eles só saíram daquele prédio porque tava feio. E eles foram pra outro que fica do lado. É a mesma coisa. Sabe, é tão luxuoso quanto, mas fica do lado. E aí não é o prédio tão... não é, sabe? Não é tão feio assim. Sacou? Porra, é uma podridão do caralho, cara. Mas é isso. Enfim, essa é a história, né? Essa ideia de que a diferença, a desigualdade é um problema, não é. A desigualdade não é problema. O problema é a pobreza. A desigualdade é coisa de invejoso. Invejoso que tem problema com desigualdade. Os caras tratam, mano, desigualdade como se fosse, tipo assim, nós estamos jogando um TCG, estamos jogando um Magiczinho aqui, e eu tenho um deck. Não, você tem um deck, eu tenho 5 decks, aí você tá invejando meus 5 decks. Sendo que, tipo, mano, uma coisa muito mais séria, velho. É outra coisa, não é que todo mundo tá legal e tem uns caras que tem um pouquinho a mais. Não, cara, não é isso não. Não é isso não. É porque tem muito filho da puta que só que tem muito a mais porque tá sugando dos caras que não tem. O problema é esse. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E eu falei que esses 7 minutos iam ser torturantes de vídeo. E a minha resposta foi mais longa. Uma parte por culpa minha, uma parte porque a coisa. Os caras fazem o Gash Gallop, né? Então não tem muito o que fazer. Mas é isso, falou. Likes, dislikes, comentários, por favor, aí, que se puder ajudar. E claro que se você não for inscrito, por favor, se inscreva.